Olá, muito boa tarde. Em cada semana, o encontro das comunidades cristãs na celebração da missa oferece a oportunidade para conhecer melhor alguns textos da Bíblia. Nos próximos minutos propomos-lhe pistas para a leitura e compreensão dos três textos que são lidos nas missas deste domingo. Contamos para isso com a presença neste programa do Padre Robson Cruz e do Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Partimos para essa análise aos três textos da Bíblia. O primeiro é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Que história nos conta este texto de Padre Robson? Assim, nós estamos até a celebrar o Dia da Mãe neste domingo, e é uma coisa muito engraçada, e a gente fica a pensar, é muito isso, ou seja, como é que a Igreja verdadeiramente pode revelar essa face maternal. É assim, Paulo foi evangelizar aqui na área do Mediterrâneo, e, portanto, não teve preocupação de, nas suas assembleias, distinguir quem era judeu e quem não era. Mais ainda, Paulo, de repente, percebe o grande sucesso da pregação de Jesus Cristo junto dos gentios que nem sequer eram simpatizantes do judaísmo. E põe-se o problema. É possível que esses gentios que não têm nenhuma ligação com a história do Antigo Testamento, com as tradições de Israel e, sobretudo, não eram simpatizantes da sinagoga, tornarem-se autenticamente cristãos? Repare que aqui a questão... Era preciso decidir, era preciso que houvesse algum grupo de pessoas que tomassem decisões. Não é uma questão ética, porque muitas vezes pensamos assim, vamos extrapolar para os dias de hoje, e, portanto, pessoas que têm um comportamento moral um bocadinho na franja, etc. Não é uma questão ética. Porquê? Porque o perfil moral da pregação cristã, digo, até é mais exigente, concretamente, nas questões ligadas ao matrimónio e ao casamento, não é? Do que era, por exemplo, do judaísmo. Mas é o problema cultual, ou seja, é de facto possível que esses que não têm uma estrutura judaica no seu coração viverem. Repare, e é aqui que Paulo, depois de ter feito essa experiência, né, e a comunidade de Antioquia da Síria, não é, percebem a necessidade de um exercício de colegialidade concreta, ou seja, a Igreja de Deus, com um bispo à sua frente, é uma comunidade autónoma, mas a colegialidade significa exatamente um momento onde discernimos em conjunto o que é vontade do Espírito. E vem, portanto, a leitura é um bocadinho amputada, para não lermos o capítulo todo, né? No final dá-nos já a decisão deste Concílio de Jerusalém. É assim, ou seja, é preciso não obrigar ninguém a se tornar judeu para se tornar cristão, apenas deixa aquela breve consideração. Abster-se das carnes imoladas, carnes sufocadas e relações imorais. As relações imorais fazem parte, digamos assim, da pregação de Jesus, portanto, concretamente em relação à vivência do amor, mas por que o problema dos ídolos e das carnes, etc.? Por causa do escândalo, ou seja, o critério de comunhão é não provocar situações em que levassem a que a comunidade não pudesse estar junta uma com a outra. Porque às vezes há preconceitos culturais que levam, eu não vou comer isto, tu comes, não é? E, portanto, para podermos estar juntos à volta da mesma mesa, é preciso evitar tudo aquilo que possa pôr em perigo essa comunhão. Porque as carnes são más, porque os ídolos têm algum poder? Não. Porque isso vai impedir a nossa experiência de estarmos juntos. Não é? E já voltaremos a essa decisão. Perguntava-lhe ainda antes, estamos aqui então diante do primeiro concílio na Igreja e é em torno desta expressão, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram. É de facto uma primeira reunião, o primeiro concílio onde se tomam decisões. Assim, não é o primeiro, ou seja, na eleição de Matias já foi necessário, quando eles ficaram com o problema, Judas Iscariotes traiu Jesus. Todas as promessas durante o ministério público de Jesus tinham a simbologia dos 12 à frente de Israel e, portanto, a comunidade reza em conjunto, faz jejum e depois abre o coração ao discernimento. E, portanto, esse estilo, digamos assim, de perceber que não é bem uma democracia, mas é um convite a que o Espírito Santo, não é, torne-se presente na comunidade para saberem agir, é algo que é desde a Igreja logo a seguir ao mistério da ressurreição de Jesus, não é? E ao dom do Espírito Santo. O facto do problema ganhar essas dimensões, e isso nós conhecemos pelos Atos dos Apóstolos, não é? É que alguns queriam um modelo de perfeição mais exigente do que aquele que os missionários junto dos gentios faziam. E parece que não. Obrigar alguém a tornar-se judeu antes de tornar cristão, pelo menos do ponto de vista processual, é algo mais complicado, obriga a situações mais embaraçosas, não é? E por ser mais difícil, mais complicado, parece que é mais perfeito. E exatamente o que o Concílio de Jerusalém vai dizer é, não é por fazermos coisas um bocadinho mais enviosadas que vamos ser mais aceitos diante de Deus, mas sim
perceber que a lógica da fé cristã é a adesão incondicional ao amor de Jesus Cristo. Perante isso, até, digamos assim, as tradições culturais, as formas humanas pelas quais a gente chega, do processo até chegar lá, são coisas tão relativas e não vale a pena ser absolutizada, não é? E às vezes o risco de absolutizar esse formato exterior, não é? Leva a que muita gente que até teria um movimento para chegar a Jesus, porque despreza o formato exterior, não chega lá. Padre Vítor Gonçalves, até que ponto esta metodologia de trabalho, este relacionamento entre aqueles que fazem as comunidades continua a inspirar e sobretudo a desafiar a organização das comunidades hoje? Jesus não deixou nenhum manual à Igreja, manual de instruções. Agora deixou-se a Ele, deixou a sua presença e, em concreto, do Espírito Santo. E creio que isso poderá ser fonte de ambiguidades? Ou... Naturalmente, e de diferentes interpretações e de diferentes perspectivas. E por isso a importância grande desta procura de unidade, que não é uniformidade, que não é unicidade, mas em que os irmãos são capazes de reconhecer aquilo que é mais essencial e estarem unidos. Eu creio que isto marca aquilo que é a construção da Igreja. A Igreja é uma realidade em construção. Às vezes parece-nos muito estática, tem uma estrutura que ainda mesmo vimos agora, novamente, com o conclave, muitas notícias sobre esta estrutura que ao mesmo tempo é apaixonante para os jornalistas, porque tem muitas pequeninas ramificações e rituais. E contudo a Igreja é uma realidade em construção, e creio que este texto nos fala disso. Uma construção em que o diálogo, a escuta mútua, porque o que aqui está traduzido é uma escuta mútua a partir de um problema, de uma interpretação mais radical ou de um perfeccionismo que se sentiu, em concreto Paulo, Barnabé e aqueles que aderiam a Jesus, mas isto é mesmo essencial, então não há, o que é o novo então do cristianismo? Claro, às vezes o perigo é que com o novo nós queiramos fazer tábua rasa do que vem para trás, e isso não é humano e também não é divino nesse aspecto. Há aqui uma história, há um respeito pela história, mas há passos que se dão, e creio que é isso que aqui se nos ensina. É assim, está um problema, temos de o enfrentar. Como é que se enfrenta? Ouvindo primeiro, e ouvindo todos. E tendo ouvido todos, vamos ouvir o que Deus diz. E eu creio que, de algum modo, aqui está presente toda esta dimensão de corresponsabilidade nas comunidades e o desafio na Igreja toda. E percebemos o quanto isso é importante para que não haja um certo dirigismo e se deixe de escutar aquilo que são as realidades próprias, que também tem a ver com cultura, com geografia, e estou a falar do nosso mundo, né? Das igrejas locais, o papel das igrejas locais. Mas mesmo numa comunidade, nós percebemos aqui a importância das estruturas chamadas de participação e corresponsabilidade, né? É verdade que também o exagero era o comentário que alguém dizia que Nosso Senhor mandou-nos estar unidos, e hoje, se voltasse, reunidos encontrávamos, unidos se calhar não. Mas é este o caminho. Tem de ser efetivo, não é? Tem de ser nesta consciente abertura também ao Espírito Santo. E por isso a frase final, o Espírito Santo e nós, é uma marca muito, muito interessante. Decidimos. Que não é uma arrogância, não é nós e o Espírito Santo, não. É o Espírito Santo e nós. E para chegar a esse acolher, o que é que o Espírito Santo de facto aqui pede, é preciso humildade, é preciso disponibilidade mútua, é preciso abertura. Atualizemos essa decisão do Espírito Santo e nós. O critério parece aparentemente largo e simbólico, até pela própria expressão, não vos impor mais nenhuma obrigação. Não se trata de facto de estar aqui a reunir um conjunto de obrigações e de normas. O pertencer ao cristianismo obedece a outros critérios? Eu creio que as normas são importantes. Nós até percebemos que depois, no evoluir, estas mesmas normas tornaram-se relativas, porque a pouco simbólicas e pouco... também, porque disse o Padre Robson. Exatamente, pelo seu contexto. O que acaba por centrar sempre, de facto, é esta referência à fé em Jesus Cristo. É uma fé que também ela própria é um caminho, portanto, em que se vai definindo, mas ao mesmo tempo com a consciência de que a definição abre-nos sempre a algo mais. Portanto,
não é o completo, o perder completamente as referências, até porque está subjacente a isto todo o anúncio da novidade de Jesus Cristo, todo o anúncio da sua proposta de santidade e de vida, que tem, de facto, mandamentos centralizados no mandamento do amor, mas tem coisas cotidianas onde nós vamos exprimindo essa relação com Deus e com os outros também. Partimos para a análise à segunda leitura, no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Que anjo é este que mostra a cidade santa de Jerusalém? Que nova realidade é aqui apontada? Exato, é assim, o livro do Apocalipse não é um livro de visões do fim do mundo, é um livro que usa uma linguagem que tem muito a ver com a ideia de uma grande transformação na história dos homens, não é? Para falar de algo que era muito vivo na comunidade cristã, que era o tempo das perseguições que as comunidades joaninas viviam, não é? Nós já na semana passada tínhamos ouvido o início, digamos, desta manifestação da Nova Jerusalém, não é? E agora o anjo tem aqui uma função revelatória, portanto, induz o vidente, que é o autor do livro do Apocalipse, não é? A depois testemunhar junto da comunidade cristã, não é? Esta novidade da Igreja de Deus, que vive em perseguições, mas ao mesmo tempo é a realidade definitiva. Não esqueçamos, mostrou uma nova Jerusalém. Na semana passada ouvíamos isso, não é? E agora fala de como é esta Jerusalém. Usa uma descrição muito típica do livro de Ezequiel, portanto, os capítulos 40 a 46 do livro de Ezequiel falam de uma nova cidade e, portanto, toda ela à volta do templo, né? E nós vemos aqui uma descrição da beleza da cidade de Jerusalém, inspirada no livro de Ezequiel, mas muito distinta. E porquê? Fala-se das pedras preciosas que revestem as suas muralhas, dos nomes gravados nas suas paredes, não é? Mas essa beleza e, portanto, o significado das pedras, como sabe, o próprio jaspe é a ideia de que representa a presença de Deus em tudo aquilo que se vê nesta cidade, não é? Mas não há um templo. E enquanto o templo era a marca distintiva da reforma teocrática de Ezequiel, aqui a reforma é feita não em função de um edifício, não é? Que nós sabemos a ambiguidade que os edifícios têm na experiência religiosa, mas em função de uma pessoa, que é o Cordeiro. E o Cordeiro torna-se então a vida interior desta cidade e, portanto, a beleza dessa cidade de Jerusalém é anunciada exatamente por isso. O Cordeiro é o seu centro. Ora, se toda esta imagem da Nova Jerusalém fala-se da presença de Cristo na sua igreja, e uma presença concreta, portanto, não é uma realidade abstrata ou mera lírica sobre aquilo que há de acontecer no fim dos tempos, não é? Repare que o que está aqui a dizer é assim: a igreja é chamada a viver com realismo esta dimensão, entende? Que é, ela por um lado é bela, ela por um lado deve ser atrativa, por outro lado, o centro dela não deve ser julgado apenas por aquilo que é a sua face pecadora histórica, mas sim por Jesus Cristo, que a impulsiona. E no nosso discurso sobre a Igreja, com alguma frequência falta essa dimensão, ou seja, pensamos na Igreja estruturas, poderes, lutas, guerras, etc., né? Ambições, e esquecemos a verdadeira face interior da Igreja é esta. O Cordeiro é o seu centro, Jesus Cristo é que a anima. E por isso é que a Igreja é bonita, e por isso que a Igreja tem alguma esperança, entende? Tendo sobrevivido a esses 2000 anos de crise, né? Continuar a ultrapassar todas as crises. Não pela força, digamos, de uma estrutura de pressão humana, mas porque Jesus está com ela. Na descrição dessa cidade, o texto fala recorrentemente do número 12, nomeadamente. Que força simbólica tem? Provavelmente é assim. Nós hoje, com as arqueologias, vamos descobrindo, por exemplo, que pelo menos em 3 faces das grandes muralhas de Jerusalém, as portas eram triplas e, portanto, havia 3 arcos, não é? É provável que até haja alguma memória da antiga Jerusalém, antes da grande destruição do ano 70, não é? De que a cidade, de facto, era construída com, pelo menos, 12 portas, não é? Por outro lado, não esqueça, é assim, a referência do livro do Apocalipse é como o ministério apostólico abre aquela Jerusalém histórica, o lugar onde foi a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né, para a dimensão universal do mundo. E, portanto, as 12 portas não se referem agora a uma estrutura física da cidade, mas fala da força do ministério apostólico, né, convidando a humanidade toda, não é, a participar
na intimidade com Deus simbolizada nestas cidades. Padre Vítor Gonçalves, a sua análise deste texto, a partir também do que dizia o Padre Robson, desta expressão final, quando se diz a cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro, como há pouco dizia o Padre Robson. Uma nova realidade, de facto, não é? E é a realidade primeira. A mim evoca-me sempre a primeira obra da criação, que é a luz. E de facto, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, há aqui o concreto, de facto, desta centralidade da presença de Jesus a iluminar a nossa vida, a iluminar tudo. E a luz é essencial para a vida, nós sabemos-lo. O contexto do Sol aqui neste planeta, sem ele não havia. E este equilíbrio de distância também. Portanto, essa condição fundamental de ser habitante desta cidade, de sermos, de facto, membros dessa cidade cujas muralhas não são defensivas, são construtivas, no fundo, e também não são meramente limites, porque percebemos que há aqui um alargar sempre completo dos limites. Já víamos isso na primeira leitura. E vamos ver agora no Evangelho. E perdoa-me, mas eu salto já para o Evangelho, porque a primeira frase diz mesmo: quem me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos nele a nossa morada. Este sentido da morada, este sentido de somos habitação de Deus, que cada um, e aqui é mesmo o sentido pessoal que dá e que depois pode ligar-se, no fundo, até àquilo que Jesus dizia: o que fizeres ao mais pequeno dos meus irmãos é a mim que o fazeis, no sentido de que ele é o nosso hóspede, é o nosso habitante de cada um de nós. Há aqui um sentido de pertença, de presença continuada de Jesus connosco. Fixemos então nesse texto do Evangelho, no capítulo 14, do evangelista João, e recordo que no domingo anterior lemos o tal mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na continuidade fala-se aqui também desse imperativo do mandamento do amor, mas numa outra época, remetendo já para o tempo em que o próprio Jesus não está. Diz o texto a páginas tantas: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Sim, mas todo o texto está a insistir na dinâmica da fé, ou seja, é assim: o amor não é apenas um sentimento, o amor significa obediência a uma palavra. E nisso é muito claro, ou seja, que há uma palavra constitutiva desta novidade que Jesus traz, que faz parte da sua pregação, mas não apenas da pregação oral, dos gestos, das atitudes que Jesus toma, e que os evangelhos procuram guardar como memória para toda a Igreja, né, o que é essa força da palavra. O segundo, o guardar a palavra significa exatamente o caminho para poder viver a inabitação de Deus em nós. E, portanto, Jesus diz, não é apenas uma obediência formal, como se uma Constituição se tratasse e, portanto, tivéssemos normas estritas. Não. A palavra é entrar numa relação familiar com um Deus que agora não está trancado nem no Santo dos Santos em Jerusalém, nem é celebrado na distância dos céus, mas um Deus que vem fazer morada dentro de nós. Mais ainda, a palavra supõe depois uma hermenêutica, onde é a habitação do Espírito Santo que nos leva verdadeiramente a compreender qual é a vontade de Deus expressa por esta palavra normativa. Nós não somos, sobretudo na nossa tradição católica, assim, biblicistas no sentido, digamos, é a palavra literal que tem aquela força. Não. Nós acreditamos que aquilo que nos leva verdadeiramente a compreender a grandeza da palavra a que abrimos o nosso coração é a força do Espírito, né, que em nós habita. Né? E isto tem uma consequência concreta, ou seja, Jesus antecipa esta informação para dizer: a fé começa assim, ou seja, a fé começa por abrir-se ao amor, não é? A fé começa por guardar a palavra e por fazer a experiência da habitação do Espírito. Padre Vítor, sua análise a este texto, nomeadamente a este dinamismo e esta unidade entre Jesus, Deus e o Espírito Santo. Aqui toca-me muito particularmente este modo de Jesus, não é consolar os discípulos, mas dizer: eu vou partir, mas o Paráclito estará. Paráclito é defensor,
Ele estará e vai ensinar e recordar tudo o que vos disse. O voltarei para junto de vós está a falar do Espírito Santo? Está a falar dessa presença nova agora de Cristo, que é uma presença a partir de uma ausência física, mas de uma presença real na ação do Espírito Santo. De algum modo poderia ser, e vós voltareis para junto de mim, de algum modo também, no sentido também pleno da comunhão com Ele. Mas a concretizar-se efetivamente já aqui, naquilo que é a vida da Igreja, a vida de cada cristão que, sendo morada de Deus, torna Jesus presente. Creio aqui também a importância desta expressão, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. E é tão interessante que na liturgia, na Eucaristia, esta frase é dita desta maneira, a anteceder o momento da comunhão, como um sinal muito visível daquilo que deve ser a presença dos cristãos no mundo. É mesmo este sinal da presença de Deus. A paz, também em contexto bíblico, evoca a totalidade também dos bens, dos dons de Deus. A paz é a primeira saudação de Jesus ressuscitado. A paz concretiza-se não simplesmente numa ausência de guerra, numa ausência de conflito. Não é nada disso. É verdadeiramente a abundância de um dom que põe as pessoas em comunhão, que as faz ultrapassar aquilo que são as pequenas ou grandes quesílias, que às vezes são causadoras de grande sofrimento também. Portanto, mensagens muito propícias também para este domingo, Dia da Mãe. Sim, a mãe que continuamente, as nossas mães mesmo, continuamente procuram a paz, às vezes até entre os seus filhos, e que trabalho têm, mas sem dúvida também, claro. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens dos textos da Bíblia lidos nas missas deste domingo. Votos de bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.